Moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break. Fala aí, Chicão. Saudade ou não? Saudade, claro. Saudade, boa. Bom, você sabe, né? Eu adoro fazer esse tipo de programa porque a gente tem uma oportunidade de discutir, de mostrar, trazer as histórias da profissão, de carreira, dos erros, acertos. E é isso. Mais um bom bate-papo hoje, Thiago. É isso aí, o One Break Podcast. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no Amazon Music, Spotify, no Deezer. E quem que vai patrocinar o episódio de hoje? Francisco. Bom, espera, vamos lá. Agradecer à loja Santo Antônio. Ela é especializada em produtos do faça e venda na área da confeitaria, festas e doces. Boa. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Então, se você pensa em fazer algo e ganhar uma grana extra ou quer mudar a sua vida, você pode ir nas lojas Santo Antônio pelo site www.lojasantoantonio.com.br ou fisicamente adquirir vários itens. Se você São 9 mil, Chicão? 9 mil online e 30 mil itens no físico. Coitado do cara de supply, hein? Que tem que fazer gestão de 30 mil itens. Caramba. Mas é isso. O recado é esse. Se você quer fazer uma mudança na sua vida, de repente está mudando, né? Quer criar alguma coisa e revender, as lojas Santo Antônio tem tudo para oferecer para você. Boa. Tá, obrigado aí, pessoal, pelo suporte e pelo apoio no episódio de hoje. E quem é o convidado de hoje, Chicão? Tiago, hoje a gente vai bater um papo interessante. Temos um convidado especial. Boa. Com um grande currículo de comunicação. E eu vou ler devagar aqui, mas presta atenção. Vai lá, Chicão. O nosso convidado, ele é Head de Comunicações no Banco Original. Ele foi gerente de várias empresas multinacionais, grandes empresas aqui do Brasil. Âncora e apresentador da Rádio Bandeirantes, já foi também. Diretor de rádio, já foi também. Professor na Casper Libero, chefe de reportagem e apresentador na Rádio Eldorado. Boa, Chicão. A gente está falando aqui do Fernando Solano. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Prazer, cara. Obrigado aí por ter vindo. Bate-papo descontraído, conhecer da tua carreira, um pouco, surfar um pouco por tudo isso aí. Vamos ver o que a gente consegue. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a falar um pouquinho sobre o que eu já fiz de certo e de errado. De errado nesse currículo todo. De errado é aqui, mais né? importante, né? Eu já fiz de certo e de errado aí nas áreas muito diferentes que eu passei. Show de bola. Legal. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado mesmo. E, Fernando, você é formado em jornalismo. E qual foi sua motivação para a área de jornalismo? O que passou na cabeça do Fernando? Cara, eu sempre tive uma facilidade de comunicação, né? Desde pequeno, sempre falei muito, sempre gostava de conversar, de falar. E junto com isso tinha uma característica interessante que eu sempre gostei de estar à frente das coisas. Então, eu era representante de classe, eu era orador da escola, sempre eu era o cara destacou. que... Eu gostava dessa parte, aproveitava... Naturalmente. Né, uma coisa sem forçar a barra. E aí, cara, quando você chega... Hoje mudou muito, mas quando chegava naquela época ali, 15, 16 anos, você começava a cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E o caminho do jornalismo pareceu uma coisa meio óbvia, assim, para mim, porque eu queria colaborar com a vida das pessoas, eu queria fazer um pouco a diferença na vida das pessoas, ajudar as pessoas de alguma maneira. E a única forma que eu encontrei para fazer isso naquele momento era tentar trabalhar com comunicação mesmo, tentar divulgar notícia, tentar ir atrás de notícia, apurar notícia, meio que fazer ali um Robin Hood social, assim, sabe? Eu queria fazer o cara que fizesse a diferença para alguém, né? Que uma notícia que eu desse, alguma coisa que eu fizesse, que eu conseguiria ajudar de alguma maneira as pessoas. Isso me dava um prazer muito grande. Então, considerei fazer direito, mas o direito não me colocava, hoje olhando para trás, naquela época você não tem muito controle, né, das suas escolhas, né? Mas hoje eu talvez não fosse uma escolha perfeita, porque eu não teria entre aspas, o palco que eu gostava naquela época, né, que se traduziu pelo microfone, né, da Rádio Eldorado, que você conhece bem. Então, assim, começou lá. Então, ali, no meu primeiro dia de trabalho, eu já, com 19 anos, eu já comecei a entender que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Você começou na Rádio Eldorado? Comecei na Rádio Eldorado. Na verdade, eu trabalhava numa assessoria de imprensa, do Edson Paes de Mello e da Irene Ravache, da atriz. Sim. Ela tem uma assessoria de imprensa que faz produção de teatro também. Só que naquela época ela estava fazendo muita novela. Então, a produtora de teatro dela estava mais parada. Mas o marido dela, o Edson, grande Edson, foi um super jornalista do Grupo Estado, do Estadão, principalmente do Jornal da Tarde, de Cultura. E ele tinha uma assessoria de imprensa que trabalhava bastante com cultura. Era o forte dele. Então eu fazia um estágio lá,
saía da faculdade, naquela época eu fazia 2 faculdades, fazia História e fazia jornalismo na PUC, e ainda trabalhava nessa assessoria no meio do dia, assim. Sempre gostei muito de não ficar parado. Saía de manhã e voltava à noite e tava tudo bem. Tava feliz pra caramba. E aí, ali comecei a ter o meu primeiro contato com o que era trabalhar com relações públicas. A gente cuidava da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eram coisas... Escrever sobre coisas que eu não tinha a menor ideia. Então, era muito engraçado. Beleza, escreve a resenha da próxima apresentação da USESP. Eu falava, cara, mas... Resenha? Quem é? Que isso, cara? Aí, sei lá, estudava. Claro que tinha chefe, tinha gente que te ensinava. Sim. Era um lugar muito pequeno, a gente trabalhava em 4, 5 pessoas. Era uma delícia. Você estava lá trabalhando, chegava a Irene Havashi, aquele monstro do teatro, do cinema, da televisão, sentava pra contar histórias, falava, no augezaço, né? Eu falava, meu Deus, a Irene Havashi tá aqui do meu lado. Então era uma coisa muito... Eu ganhava nada, ganhava R$400, assim, e era... Sorria. Mas esse começo, eu imagino... em toda a área, né? O começo sempre é difícil para qualquer segmento, mas eu tenho uma ideia agora de jornalismo, que eu ouvi algumas histórias, né? Que, por exemplo, você como ninguém sabe o que vai fazer, como fazer, e dá um medo, dá um frio, Nossa né? Senhora. E aí o pessoal te abraçava ou era aquilo de assim, pô, o que você escreveu aqui tá uma merda, refaz isso aqui. Tinha algo assim? Cara, logo depois ali da Irene Havashi, eu acabei indo pra Rádio Eldorado. Um amigo da faculdade me apresentou lá e eu fui trabalhar lá. E a rádio era uma rádio muito tradicional de São Paulo, né? AM 700 kHz, FM 92,9. Então, a rádio do Grupo Estado. Então, que um dos filhos do Rui Mesquita, que era o responsável, né? Que é o João Lara João Lara Mesquita, que era o diretor responsável, e fazia um jornalismo muito combativo naquela época. Era muito legal. Não tinha rabo preso com ninguém. Ele era um cara muito consciente, social, assim, principalmente relacionado ao meio ambiente e à política, etc. E a rádio era uma rádio, cara, séria, era um lugar sério de trabalhar, com grandes nomes do jornalismo, nasceram lá, né? Passaram por lá. Era um negócio muito bacana. É uma rádio pequenininha na aclimação, tinha o Jô Soares como apresentador. Né? Então, assim, se falar... William Bonner trabalhou na Rádio Eldorado. Então, você pega uns nomes assim... O Chico trabalhou... Chico trabalhou na Rádio Eldorado. Tá de brincadeira. Fernando Solano trabalhou na Rádio Eldorado. Tá pensando o quê, então, assim, cara? são nomes legais. E lá, Obrigado. o grande barato lá é que você era o responsável pelo que você fazia. Você era, não tinha, as pessoas te ensinavam, dono mesmo, né? Mas era dono. Então vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando começou os genéricos no Brasil, inventaram um boletim dos genéricos. Ninguém sabia o que era genérico. E era uma revolução naquela época. Porque as pessoas, ao invés de pagar R$100 num remédio, pagavam 25. Isso. E aí, poucas farmácias tinham. Uma das minhas missões era encontrar onde tinha genérico e fazer um boletim que falava, o cetatonazol tá no... E fazia esse boletim. Cara, aquilo era meu. Sabe quando eu senti que foi muito legal? Quando o ministro da Saúde, que na época era o José Serra, entrou na rádio para dar uma entrevista. Ele chegou lá, sem fazer aqui nenhum juízo de valor do José Serra, tá? Tô falando, um moleque trabalhando. Sim. Ele levanta na redação e fala assim: quem é o Fernando Solano do boletim do genérico? Aí Sou eu. Parabéns, o trabalho que você faz é excelente, responsabilidade, você está ajudando as pessoas. O cara falou tudo que eu acabei de falar para você que eu queria fazer. Você está ajudando as pessoas, você não sei o que, você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Show. Falei, caraca, nossa, então... E eu fui pro rádio por causa disso, sabe, Chico? Porque essa escolha do rádio foi uma escolha consciente. Porque o rádio, como o streaming, ele chega para todo mundo, né? Então o rádio, cara, tô falando do finalzinho dos anos 90... não interessa se a Rádio Eldorado era uma rádio considerada uma rádio elitista, né? Mas, cara, qualquer pessoa ouve, né? Você simplesmente tinha que ligar o rádio e escutar, não paga nada. Grátis. É para todo mundo. Então você tem a oportunidade de informar no mesmo Jornal Eldorado, primeira edição, das 6 da manhã às 9 da manhã, você dava a mesma informação, cara, pro presidente de empresa que ligava na rádio lá, e eu era o cara que atendia naquela época, que eu era rádio escuta, ficava lá atendendo o telefone, pro motorista de ônibus, pro cara que cuidava do prédio. Atingia todo mundo. Atingia todo mundo, cara, e tratava todo mundo igual. Sim. Todo mundo igual. A denúncia que um lixeiro fazia sobre um maltrato, sobre uma coisa que estava acontecendo, era levada com a mesma importância do que um presidente de uma empresa que ligava lá para falar alguma coisa. Isso era muito legal. E o rádio tem isso do imediatismo.
da decisão rápida, né? Ali que você está falando, coisas que podem acontecer e você tem que, em fração de segundo, saber conduzir o que você tá, a informação, né? Cara, a distância entre você apurar uma notícia e entrar no ar é a distância da gente aqui no operador. O rádio tá lá, tá ao vivo. Se você apurou uma informação ali na hora e você tem consciência de que essa informação é correta, tá apuradinha, etc. É só você levantar lá, entrar lá e falar. E depois de um certo tempo, os apresentadores e os produtores, eles começam a confiar em você e ele fala, cara, você não pergunta mais. O cara entra e fala, pois não, Solano. Ou, pois não, qualquer... José, Maria, João. E o cara vai lá e dá informação. Isso, cara... É bom demais. Vou falar pra você. Fala. Isso era de uma satisfação, tesão, né, cara, de um tesão. Dava uma... Era um negócio, você chegava em casa arrebentado, mas, cara, com a certeza do dever cumprido. É que eu fiz, larguei a faculdade de História. E rola esses contatinhos, não, pra te passar o furo? Total, cara. Total. Hoje deve ser Léo muito diferente. Dias. Total, Puta, sabe já tudo. vi isso, né? Uma boa, Thiago. Tem vários, cara. Como que você cria uma fonte? Na CT eu tinha uma namoradinha. Tinha uma namoradinha na CT. Me passava tudo. Olha aí. Tinha uma namoradinha. Sério, é o seguinte, claro. eu tô falando, a minha esposa tá ouvindo, ela vai Não, me perguntar. pelo amor Eu tô de falando há Deus. 25 anos, mais A de... gente nem Aliás, a lembra o gente nome. precisa mandar um beijo pra ela. Como que é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, beijão, hein? Obrigado por deixar o Solano vir hoje. Ó, eu tô olhando aqui o WhatsApp porque a minha filha tá me ouvindo, hein? Sim, manda um Então, beijo pra aqui, ela também. Ó, tá, falou que eu tô usando a camisa que ela me deu. É verdade, Boa. filho. Eu vim de propósito com a camisa que Parabéns, você me hein? deu. Boa, Bonita já camisa, fez uma Fernandinho. Obrigado. O senhor também é lindo. Mas você sabe que isso era muito legal, porque essa velocidade é um troço maluco, né, cara? É um negócio muito louco que o rádio tem até hoje, né? E nunca vai perder. Eu posso Contatinho, contar 1 milhão tudo. de histórias, cara. Mas contatinho era o seguinte, uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu, só que ela fazia pela CT. E todos os dias eu ligava pra ela e aí o trânsito tá lugar, me dá informação, não sei o quê. Aí você começa a fazer vínculo. A gente se conheceu com a namoradinha, entre passar pro Eduardo Guedes, que é o cara que fazia a mesma coisa que eu na Bandeirantes, passar pro alguém da Jovem Pan, pro Luiz Mota lá da Jovem Pan, pro Eduardo Barão, que naquela época trabalhava na Jovem Pan, e passar pra mim, ela passava pra mim. E passava pros caras errados. Mas depois que deu errado, que brigou, e não passava mais nada, né? Aí acabou minha aí fonte, ela né? mandava um fake news pra ele, olha. Mandava, nossa, aqui a Paulista lotada e vazio. Mas, cara, mas tem cada... exatamente. 5 mil pessoas, tem ninguém na Paulista. Uma outra coisa muito legal que eu fiz, que foi divertido, que acabou acontecendo com o rádio também, eu fazia a cobertura do trânsito de helicóptero na Rádio Dourado FM. Nossa, comandante Hamilton. Então a Patrícia Palumba apresentava um programa, que era um programa final de tarde. Tinha o Bike Repórter, que era o Arturo Alcorta e a Renata Fazoni. Os dois andavam de bike pela cidade, dando informação, e eu fazia o helicóptero. E era muito divertido, Só né? na Porque, boa cara, também, né? era muito gostoso, porque tiveram várias histórias, várias emoções. O helicóptero desliga que vai pousar, não sei o quê. Mas, cara, aconteceram coisas incríveis, assim. Por exemplo, tem uma história muito viva, assim, o sequestro da filha do Silvio Santos. Eu tava voando. De repente, a gente tá olhando lá de longe, o que tá acontecendo ali no Morumbi? Vamos lá, comandante. Aí o comandante vai lá, a hora que eu olho, a casa do Silvio Santos, cheio de polícia. E, cara... E o cara lá dentro. E o cara lá, e o cara fugiu, não sei se vocês lembram dessa história, mas ele Lembro, foi parar no lembro, Alphaville, eu tava voando, o helicóptero vai pro Alphaville. Paramos num campo de futebol, saí correndo, ele foi pra um hotel lá se esconder, eu fui o primeiro a chegar lá. Cara. Então, assim, umas histórias meio malucas, assim, que acontecem. E tal. O legal desse caso, eu lembro bem, é que de Alphaville ele voltou pra casa do Silvio Santos. Ele voltou, entrou de novo na casa. Deu um nó na polícia, né? Não. Porque quem ia imaginar que o cara fosse voltar Cara, pra onde olha, ele... Foi um negócio... Uma outra... Você não lembra? Eu tinha Você não era esquecido nascido disso, nessa... eu tinha Você é muito esquecido. jovem, né? Muito Apesar jovem. de ter nevado aí nesse Não, cabelo, hein? Não, que caído, né? Outra coisa interessante que aconteceu, um acidente interessante não é legal. Não, mas é não, interessante. sim, O acidente do avião da TAM, aquele que foi pousar, escorregou. Ali no Congonhas. Cara, eu tava apresentando um jornal na Rádio Dourado, no lugar do apresentador. O apresentador tava de férias, então a gente tava cobrindo férias, então eu tava apresentando no lugar dele e tal. E tinha um negócio na Rádio Dourado, que você vai lembrar bem, que era o Ouvinte Repórter, né? O Ouvinte Repórter liga 3257-2299 e participa ao vivo da programação. O cara ligava lá e participava. E aí o Ouvinte Repórter dividia as informações, o que hoje faz no WhatsApp, né? Pra Band News FM, por exemplo, os caras mandam WhatsApp, Sim, fica ali o Megali, a Sheila Sim. e a Carlinha falando com eles o tempo inteiro e tal.
eles ligavam e entrava no ar. Então, dona Sônia, qual a sua informação? Olha, o trânsito aqui tá em tal lugar. Entrou um cara, ó, 20 repórter na ponta da linha, quem fala? Sei lá o nome, é o Nelson. Oi, Nelson, tudo bem? Pois não, qual a sua informação? Falou, olha, Solano, eu não posso estar errado, cara, mas um avião passou muito baixo aqui na Avenida dos Bandeirantes. Nossa. E depois eu ouvi um barulho, deve ter acontecido alguma coisa. Nessa hora, né? Isso tô falando é rádio, hein? Então, nessa hora, tinha um vidro aqui assim, você olhava o chefe de reportagem que ficava ouvindo o tempo inteiro a entrevista, né? O que estava acontecendo. Sim. O pessoal de checagem, que era o que eu fazia quando eu entrei na rádio, ficava ouvindo o tempo inteiro o que estava acontecendo. Nessa hora o cara já começa a checar, né? Helicóptero já estava voando, helicóptero já foi para lá, cara. Uma tragédia horrorosa. Eu passei lá 1 hora antes, mais ou menos. Eu fiquei, cara, no ar até o dia seguinte. Caramba. Até o dia seguinte. Por que acontece? A movimentação ali é intensa, todo mundo é destacado para fazer curiosidade, a cobertura, né, de todo mundo. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. O primeiro tá tentando fazer ao vivo uma cobertura de responsabilidade, né? A Eldorado não tinha essa coisa do corpos, não. Era um negócio responsável. Você só dava sem nome sensacionalismo. depois que a família sabia. Sem sensacionalismo, uma cobertura, desvio de trânsito, o que vai fazer com a malha aérea. Eram coisas importantes do que a gente estava fazendo ali. Show. E aí eu fui ficando. Então, um jornal grudou no outro, que grudou no outro, os apresentadores ajudavam também, faziam aqui a dobradinha, mas eu fui ficando, eu saí do ar quando ia começar o jornal das 6 da manhã no dia seguinte, quando chegou o apresentador. Então, assim, foi um negócio também bem pesado. Desgastante, né? Desgastante físico, mental, porque a notícia também... Muito horroroso. Não, essa é uma questão. Você, embora seja uma tragédia, e você está profissionalmente passando uma informação, você consegue... separar sentimentos assim? Consegue, Chico, mas você tem que tomar um pouco de cuidado para não passar dos limites. Eu acho que a preocupação maior é essa. A minha preocupação pessoal, principalmente, sempre foi essa, né? Eu acho que do outro lado tem um ouvinte, tem um ser humano que pode ter um parente que estava nesse acidente, que podia estar na pracinha andando, que podia estar no... Cara, eu acho assim, essa é uma preocupação que eu sempre tive muito, assim, bastante. Tomar um pouquinho de cuidado para não escorregar e também o negócio não pode virar também carne de vaca, sabe? Não pode virar um negócio assim, comum, morreu 150 pessoas e tal. Não. Eu acho que faz parte do jornalista também se indignar, sentir, chorar, ficar chateado. Sem exagerar na dramatização, porque senão pra nenhum dos lados, né? Se você ficar muito hipnotizado pelo show... você vai passar por cima das pessoas e vai fazer coisa errada. E se você também ficar muito longe do show, e aí você fica muito frio, entendeu? Eu acho que é uma profissão que tem o ônus e o bônus, assim, porque, bom, achômetro total que eu acho legal, inclusive, porque do mesmo jeito que você faz uma entrevista, cobre essa reportagem de um acidente... você tem as outras coisas muito legais também, né, cara? Que tem valores diferentes. Por exemplo, agora do Silvio Santos que você comentou, eu já tinha esquecido, para falar a verdade, mas você comentou, ou seja, algo que você viveu muito, que você sabe todos os detalhes, né? Então acaba que você é o ônus e o bônus da profissão. Do mesmo jeito que você cobre uma desgraça, às vezes você cobre um negócio incrível, cara, entendeu? A Rádio Eldorado me deu umas oportunidades muito malucas, assim. Por exemplo, eu viajei quase o mundo inteiro pela rádio. Então fui fazer cobertura de regata na África do Sul, na Austrália. Por exemplo, a rádio tinha um projeto que chamava Veleiro Oceânico Eldorado. Fez um mapeamento socioambiental da costa brasileira. É um veleiro que os jornalistas iam e passavam períodos nesse veleiro em determinadas regiões do Brasil, fazia entrevista com as pessoas que moravam, entendia qual era o problema social ali, a questão da peste, a questão da exploração ilegal, a questão da falta de apoio. Você fazia reportagens e ia passando isso ao vivo e também trazia um material para fazer uma especial depois. Cara, eu morei num barco, malandro. Que top. Você entendeu? Então, assim, e casou com minha vida pessoal, que eu era um cara muito jovem, não tinha família, sabia ali... gostava de velejar, de fazer essas aventuras, mas não entendia do negócio, fui aprender lá fazendo. Então, o dia a dia aprendendo a velejar o barco era história para a rádio.
Então show. as pessoas Era acompanhavam. pauta. O aprendizado era pauta. Era pauta. Aí você encontrava um índio no sul da Bahia e ia entender como é que... Pô, o cara dava uma entrevista, você vai lá, fazia uma reportagem. E aí mandava pelo orelhão, mandava pelo telefone via satélite. Cara, não tinha Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Mas hoje é online? Tipo, se você fosse fazer isso hoje, você já meteria direto no... Cara, no... hoje... A tecnologia isso. Então, mas não passaria por uma... Não, você tem que transmitir de alguma maneira, mas... Não, tipo assim, imagina o seguinte, você tá lá, aí, puta, uma reportagem bacana, você tinha que mandar pra alguém avaliar, revisar ou não? Você podia mandar um Twitter e já era? Não, depois que editorialmente a coisa se acertava, você como jornalista é responsável pelo que vai no ar, né? Tem a linha editorial, você tem ali... Pernilongo aqui, cara. Pernilongo do tamanho do... É um crocodilo, bicho. Mas aí é o seguinte, você é responsável pelo que vai no ar. Hoje em dia, o que seria mais legal, por exemplo? Eu não tenho fotos dessas viagens. Então hoje eu teria registrado, teria filmado essas entrevistas que eu fiz com o índio, que é uma verdade. Ou eu fui convidado... Até pessoal, né? Fui convidado para ir numa roda de capoeira no sul da Bahia, onde só tinha baiano capoeirista, casca grossa, legal. Os caras me convidaram porque eles viram o que a gente estava fazendo, acharam interessante o trabalho, que era um trabalho respeitoso, etc e tal, de ir nas comunidades. Me convidaram para ir lá, a mim e a Patrícia Palumbo. Cara, hoje eu teria filmado, eu teria feito ao vivo, eu teria aberto uma live, eu teria... N oportunidades eu teria feito, de contar a história, né? Mas na época eu fiz ao vivo na rádio. Eu encerrei o jornal de dentro de uma roda, os caras... Estamos aqui direto no... Cara, então foi super legal. Olha essa perna aí agora. Opa, dizia aqui. Não, os caras davam umas piruetas lá. Essas Fernando, coisas foram divertidas, cara. A galera te chama Fernando ou Solano? Solano. Mas aí você estava na Eldorado e você chegou a ser chefe de reportagem. Como que foi essa transição, esse período Acho que aí? foi um pouco natural mesmo. Esse desafio, porque também, né? Eu fiquei 10 anos lá. Né? E acho que foi um pouquinho natural, porque lá na rádio a gente fazia um pouquinho de tudo. Tinham dois caminhos que você podia fazer, assim. O caminho que tinha mais a ver com o microfone, reportagem, apresentação, e o caminho mais de produção, né? Mais behind the scenes ali, o pessoal que é tão importante quanto que não vive sem, né? São duas coisas importantíssimas, né? E eu nunca tive muita pegada para a parte da produção, essa organização de prever futuro, ver pauta, chamar fontes, etc. Eu sempre... Ou coordenação de um jornal ao vivo, tal, que, cara, é um trabalho inacreditável. Eu sempre fui mais para a parte de ir para a rua, fazer a reportagem, ou apresentar de dentro de um estúdio, ou fazer essas viagens e tal. E aí, com o decorrer do tempo, eu acho que eu fui trilhando o meu caminho dentro da própria rádio mesmo, né? Então, as pessoas que entraram comigo como rádio escuta viraram apresentadores, eu virei repórter, depois de repórter um pouco mais experiente. Rádio escuta é o primeiro, é o analista júnior o analista do administrativo. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu nem sei se tem esse trampo ainda de rádio escuta, mas como é que funcionava? Era uma loucura, era uma mesa como essa, com 5 telefones, uma agendona no meio, assim, que era a vida, que era o que você tinha, cara, você valia o que você tinha naquela agenda. Nossa. Do lado de lá ficavam os chefes de reportagem, ordenando, né? Eu tive chefes incríveis, às vezes o Roberto Luchetti é meu amigo até hoje, chamo de chefe Luchetti, falei com ele ontem. O Luchetti é um cara incrível, né? O Ederaldo Cosa, eram chefes que eram caras que... A Thaís Freitas, que é hoje apresentadora da Bandeirantes e diretora de rádio da Bandeirantes. Eu ouço a Thaís. Eles estavam lá e Jornal cara... das 8. A Thaís é excelente, cara, amiga também. Manda bem demais. Cara, e o Sérgio Santos, pô, eu vou errar vários nomes aqui, se eu vou esquecer de muita gente boa. Mas esses caras te pegavam na tua mão e falavam, é assim que faz, ó. Vem cá, liga pra esse cara aqui, pergunta pra esse... Fala com esse vereador aqui por causa disso. Então, assim, você dava o apoio dos jornalistas que estavam na rua. Então, isso funcionava muito bem. E, ao mesmo tempo que você fazia tudo isso, você tinha 4 caixinhas alto que você escutava a Jovem Pan, a Bandeirantes, a CBN... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então você tava aqui ouvindo, porque você tinha que monitorar o que os caras estavam fazendo, cara. Entendeu? Assim, pô, se tem um... E aí o cara tava né, falando cara? aqui, pô, olha lá, sei lá, tem um repórter tal que tá em tal lugar, não sei o que. Eu tinha que avisar o meu repórter. Tinha um rádio, você pegava... Atenção, Verinha, tá na escuta? A Vera Lúcia Flor do Oliva, que foi uma das grandes jornalistas de rádio que esse país tem. Ô, Verinha, tá na escuta? Tô na escuta, ó. Tá tendo tal coisa, não sei o quê, tá. O Gertel tá lá da Bandeirantes. O Gertel era o marido dela. Ela trabalhava no Eldorado e o Gertel trabalhava na Bandeirantes. E ela ia lá avisou? Nem já avisou chegava tomando enrolada. Chegava tomando voadora, né? Mas era isso. Depois de um tempo, eu virei esse repórter das 6 da manhã,
durante bastante tempo. Então eu entrava, às 6 da manhã tinha um carro de reportagem na porta da minha casa, eu já saía para uma pauta para começar às 6 da manhã com alguma coisa quente da cidade. Então, ou era um acidente, ou era, por exemplo, eu lembro no carnaval sempre tinha a mesma pauta, que era os carros das escolas de samba que deveriam, os carros alegóricos que deveriam chegar no sambódromo durante a madrugada, atrasavam e pegavam a manhã na marginal e faziam aquele... Então a gente já ia pra lá já. Já ia sabe, o roteiro tá pronto. Já tava pronto. Sexta-feira de carnaval, então... Ia todo mundo pra lá, tudo... Mas aí foi assim que eu cheguei como chefe. Você vai adquirindo Eu nunca quis, falei, não, meu objetivo é ser chefe de reportagem. Não, acho que foi acontecendo. Naturalmente. Você acaba... cobrindo um chefe que está de férias, então você é um mais velho ali na apresentação, o chefe que está de férias saiu, sei lá, licença maternidade, férias, viagem e tal, você acaba ficando um tempo no lugar dele, e aí naturalmente você vai pegando casca e vai. Entendi. E aí quando eu saí de lá, eu era chefe de reportagem junto com outros grandes jornalistas que estão até hoje aí na pegada, e aprendi muito, porque aí você tem que estar... com um olho no que está acontecendo. Ainda bem que eu sou meio obeso, porque funcionou. Era um olho no que está acontecendo ao vivo e o outro olho no que vai acontecer ou na produção. Tudo tem que funcionar como uma máquina, como um motor. Tem que ter uma sinergia entre as coisas, uma sincronia. E ao mesmo tempo você tem que estar ligado no que seus concorrentes estão fazendo. Apesar que na Eldorado ela tinha uma independência nesse sentido. Era mais referência. Ela não ficava muito, tipo, marcando muito homem a homem, assim, sabe? Tipo, quer saber? Eles fizeram essa, a gente não fez? Tá até bom. Escolhia o que é. Porque a gente era uma equipe menor. Sim. Não dava para bater de frente com a Bandeirantes, com a força que a Bandeirantes tinha no rádio. Tem até hoje, né? Sim. Depois eu fui trabalhar lá e já conto como é que foi a experiência, mas... Ou a Jovem Pan, que era aquele monstro, a maior rede de rádio do Brasil, AM, né? Então, assim, não dava pra CBN chegando com toda a força do Grupo Globo de comunicação, começou, com o Heródoto Barbeiro lá apavorando de manhã. Então, assim, ou você faz um negócio do seu jeito, ou se você for querer disputar com as outras grandes, cara, você vai acabar perdendo, entendeu? Você vai gastar energia à toa. E né? tem uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, com exceção de um pequeno período que eu trabalhei na Band News FM, todos os outros projetos que eu tive de vida, eu trabalhei em empresas que eram empresas que hoje está na moda falar que é disruptiva. Eram empresas disruptivas, que trilhavam o próprio caminho e que, através disso, utilizavam muito confiavam muito nos profissionais, ou seja, você não tinha como se esconder, né? Não tem conversa, bicho. É futebol de salão, tá ligado? Não dá. São 4 na linha e 1 no gol. Se você não se apresentar pro jogo, já era, né? Mas Solano, você falou uma palavra-chave, confiança. Quando você confia nas pessoas e você se sente também que teu chefe, o teu colega confia em você, tudo flui melhor. Porque todo mundo acredita no mesmo propósito. Cara, né? Não precisa mais nada do que confiança. Qual a característica que eu mais gosto num colaborador que trabalha comigo? Ser ponta firme. O cara tem que ser ponta firme. Não precisa ter um melhor texto, mas o que ele entregar você pode pegar ali e confiar. E ir para cima. Né? E não questionar. Eu acho que o cara ser ponta firme, ser de confiança, é uma característica... Aprender, você aprende, cara. Você aprende. Entendeu? Você acha que... tem um conhecimento específico ali, o cara vai lá e aprende. Editar no SoundForge. Que fazia a matéria do rádio, você chegava, colocava lá, você editava no seu próprio computador as coisas, depois de um certo tempo, no finalzinho da minha vida no rádio, você mesmo editava lá tal, né? Isso você aprende. Você acha que o jornalista, ele escreve... precisa ter um dom para escrever, para ser jornalista, para ter um bom texto, ou você acha que isso dá para adquirir? Não, você consegue aprender o texto. O texto jornalístico, ele é um texto técnico, né? Então você consegue chegar nesse texto técnico, né? Lead, sublead, serviço, tal, não sei o quê, ordem direta, blá, 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 você consegue pegar. Tem a regrinha básica. Mas aí tem o cara que surfa e tem o cara que surfa igual o Kelly Slater, né? Tem um cara que... Você pode aprender a surfar. Então você vai lá, você vai entregar, você vai surfar. Dropa. Mas aí você vai fazer que nem um cara, aéreo. você vai fazer que nem o ninja do bagulho. Tem cara que pega que são uns gênios, né, cara? Eu sempre admirei, li muito, adoro, né? Mas tô completamente anos-luz. Eu tô de... Então, um bom texto tem dom. Eu tô de bodyboard na areia. Então, os caras estão voando lá, dando aéreo. Tá? Então, assim, o texto é técnico. Você consegue ir com o tempo. Quanto mais você pratica, mais você vai ficando. Eu tenho, por exemplo, no rádio, eu tinha um cara que eu perseguia
que eu queria escrever igual a ele, que eu achava incrível. É um cara conhecido, hoje é o âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que é o Thiago Berrache. Sim. Thiago Berrache é meu amigo pessoal, desde aquela época, a gente começou junto lá, ele era um pouquinho mais velho que eu. E ele tinha um texto, cara, que era uma coisa incrível. E eu falava, Thiago, eu preciso escrever igual a você, cara. Porque o texto de rádio é um texto mais técnico, você tem que fazer frases curtas, com sentenças, ordem direta, rapidinho, direto ao ponto, objetivo. Tem umas manhinhas para escrever para rádio, porque você está escrevendo para alguém que vai ler e depois alguém que vai ouvir. Você não tá. A pessoa que está sendo informada, ela não está lendo o texto. Sim. Então tem uma linguagem bem específica, bem técnica e tal. E o Thiago era perfeito, assim, como ele escrevia. Ele falava, cara, eu vou perseguir esse cara. E aí eu colava nele e mostrava, olha aqui, o que dá pra melhorar? Não, aqui tá repetindo a palavra, aqui você pode fazer assim, aqui você faz assim. Não, essa sentença tá muito longa, vamos cortar. E aí tinha um cara que trabalhava em Brasília, chamava Mauro Ceccherini, que tinha também um texto incrível. Então a gente ia aprendendo com esses caras e você vai pegando um pouco. Sim. Mas, cara, não tem atalho, Chicão, não tem essa, tem que estudar, cara. Não tem refeição grátis. Dentro desse ponto que a gente tá conversando, tem um lance de timidez também. Eu não vejo, assim, claro, deve ter, mas a pessoa, o estudante, alguém que quer ser jornalista e é tímido, ele pode falar assim, pô, mas eu sou tímido, eu não vou conseguir ser um jornalista. Mas o jornalismo, ele tem várias áreas também, né? Tem várias áreas e tem várias áreas para várias personalidades diferentes, né? Então não necessariamente o cara... Agora, o Thiago Berrache, vamos lá, vamos falar do Thiagão. Thiago, me dá licença aqui usar o teu exemplo. Não, pelo amor de Deus. O Thiago Berrache é um cara extremamente tímido. Tímido, mas assim... que você não tem ideia. E o cara apresenta há muitos anos um dos jornais de maior audiência do rádio brasileiro, que é o Jornal da Manhã do Jovem Pan. E agora tem a TV Jovem Pan. Agora tem a TV e ele detona na TV, vai super bem. Então assim, o cara tá ali exercendo o trabalho dele, entendeu? Sim. Então não é a balada. Sim. É o trabalho, é o que ele se preparou para fazer. Sim. Né? Então, assim. O approach é o mesmo. Quantos e quantos caras você conhece da vida profissional que piloto de Fórmula 1, você pega, os caras são tímidos pra cacete. Músico, tem um monte de cantor que é tímido. O cara vai lá na frente do microfone e apavora 2 horas dando show, mas na hora que vai conversar com ele, o cara. Então, assim. Por isso que se você é tímido e acha que não, esquece. Esquece isso, cara. E outra, tem um cara que, se ele gostar só de escrever, ele não vai aparecer, não vai dar com as caras, né? Sim, mas assim, claro, não pode ser aquela timidez que te impede de ficar de frente pra uma pessoa pra fazer uma entrevista, né? De cultivar uma treme fonte. na base, aí também não dá, Você tem que ter um contra... Mas, cara, com o tempo você vai aprendendo. É por isso que tem você não vai chegar editor em lugar nenhum. Você não vai entrar numa rádio apresentador. Você não vai, você vai começar lá no Rádio Escuta, você vai começar redator, você vai fazer edição, você vai fazer produção. Você vai crescendo, você não vai chegar mandando no pedaço. Até porque para fazer perguntas, o jornalista ele vai fazer perguntas inconvenientes, né? Além dessa barreira da timidez para você fazer, você tem que ter essa cara também de fazer perguntas que o cara não quer responder. Às vezes ele não quer responder, né? E o cara tá no direito dele de não responder também, né? Então, sim. Mas assim, você tem sempre uma função. Eu sempre, quando entrava numa pauta dessa, você tem uma função, você tem um objetivo por estar lá, né? Que é o informar. Né? E as figuras públicas precisam entender que eles são figuras públicas. Então você não vai trabalhar no meio privado, que você não é obrigado a dar entrevista para ninguém. Se você é uma figura pública, você vai ter que me dar entrevista, meu amigo. Queira ou não queira, você precisa falar. Você tem que dar satisfação para as pessoas do que você está fazendo, com o dinheiro, com o seu tempo, com a confiança que eu dei através de um voto, através de... Então, tem conversa, né? Então, realmente, às vezes, tem que fazer as perguntas que os caras não querem responder. E aí, tem 1 milhão de histórias do cara que desliga o microfone, vira as costas, vai embora, encerra a entrevista, tenta colocar os outros jornalistas contra você. Se você perguntar isso de novo, eu vou encerrar a entrevista. Aí os outros jornalistas, pô, Michel, encerra a entrevista, eu preciso fazer a minha pergunta. Né? Cara, mas aí, eu até hoje tive a sorte de cruzar, né, no meu trabalho com pessoas que, cara, se uma figura pública ameaça fazer isso, o cara fala, tá bom, encerra a entrevista então. O cara tá fazendo a pergunta, ele tá no direito dele. Né? Tem uma história, né, do Muricy, né? Do Muricy Ramalho, que ele... Era o técnico de São Paulo, né? Isso. E ele foi dar entrevista e chamou a galera pra dentro do campo com um monte de bicho e tal, e aí ninguém conseguia ficar lá pra dar a entrevista e saiu cheio de abelha, alguma coisa, não, a entrevista encerrou.
já é conhecido pela, O Muricy é mal-humorado. pelo mau humor, né? Tem uma história boa com o Muricy. Tem? Fala aí. O Muricy morava no mesmo prédio que eu. Puta E aí que todo pariu. dia de manhã eu ia treinar lá, né? Fazer uma corridinha lá e tal. E ele chegava lá, na hora que eu tava terminando a minha corrida, ele chegava. Né? Chega mais cedo, né? E aí ele chegava, tinha uma televisão lá no negócio. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Posso mudar? Aí eu falava, claro, professor, fica à vontade, né? Pode mudar. Ele ia lá e mudava, botava na Ana Maria Braga. Aí eu falava, futebol não dá? Ele, pelo amor de Deus, aqui pelo menos futebol não dá, aqui não. E, cara, o cara corria, gordinho, ele corria na esteira inclinada no maior pau. É ex-atleta, né? Que tem, né? No maior pau e tal. E eu ficava ali, cara, esse cara vai ter um ataque cardíaco, vai morrer. Não. E o bicho... Aí um dia eu tava lá, isso todos os dias. E eu já trabalhava na Bandeirantes, num projeto que tinha lá, que era a MIT FM, que era uma rádio da Mitsubishi. Aquele projeto, quem era o dirigiu essa rádio fui eu. E é um projeto de uma rádio customizada que a Bandeirantes operava para a Mitsubishi Motor. Tinha a Rádio Oi FM, tinha a Sul América Trânsito e tinha a Mitsubishi FM. A Red Bull teve uma rádio assim. Mas acho que a Red Bull foi só aplicativo, né? Não sei se chegou a ter uma rádio. Não, chegou a ter? chegou. E aí o que acontece? A hora que a gente chegou lá, eu tava lá fazendo o treino, treinei de manhã e eu, palmeirense, teve uma época que ele foi pro Palmeiras, tal, não deu muito certo, foi horrível, tal. Você é palmeirense também? Eu sou, graças a Deus. E aí o que aconteceu? A gente tava lá e eu não falei nada. À noite, o Sérgio Patrick, que trabalhava na Bandeirantes durante muitos anos, fez ali a rodada do futebol, o Sérgio Patrick e tal, não sei o quê, tinha um programa na Band Esportes que ele apresentava, chamava Revista. Band Esportes Revista. E volta e meia ele me convidava para ir lá, vem aqui, eu gosto muito de judô, então ia um judô que ele me convidava, tinha vela, ele me convidava, e a gente sempre ia lá. E aí eu cheguei nesse dia, eu tô sentado, ele falou, você vai ver que legal hoje, vai ter um convidado que você curte. E aí eu falei, pô, quem é que vem? A hora que ele fala quem é que vem, entra no estúdio da TV assim, o Muricy. Aí o Muricy para e fala assim, vizinho? Vizinho. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, você nunca falou comigo de entrevista, esporte? Eu falei, cara, Muricy, aquele ali é teu horário pra relaxar, né? Não vou chegar fazendo pergunta de Você manhã. mesmo não via futebol de manhã, Você não sou eu que vou... Eu contei a história que ele assistia Ana Maria Braga, os caras adoraram. Ô, Solano, hoje, pra gente debater um pouco aqui, jornalismo e rede social. Porque eu imagino que isso deve, eu não sei, atrapalhar o jornalismo, ajuda, neutro. Porque as redes sociais hoje todo mundo se envolve, muito todo ativo, mundo tem né? a sua opinião. E também, de certa forma, é muito instantâneo, né? Por exemplo, eu uso bastante o Twitter. É ligeiro o negócio, né? Eu acho que o Twitter ele teve um papel, se você se distanciar um pouquinho assim e olhar, ele tem um papel tão importante nessa coisa da velocidade da informação, né? Ou de você poder capacitar as pessoas para que elas virem pequenas empresas de comunicação, né? Pequenas rádios, pequenos jornais, cada um pode entrar ali. Que ele modificou a forma da gente falar, da gente escrever, né? Da gente, imagina uns 140 caracteres, né? Quem se comunicava em 140 caracteres? Ninguém. Né? E aí você aprendeu a passar uma mensagem através de 140 caracteres, né? Você aprendeu a postar uma foto. A linguagem muda também. A linguagem muda, a velocidade muda. Cara, Chicão, respondendo essa pergunta, eu acho que foi uma evolução natural da linguagem, cara. Né? Mas eu acho que impacta o jornalismo. Impacta, né? Claro, mas o jornalismo bem feito nunca vai perder espaço. Né? As pessoas têm que pensar que quando elas postam alguma coisa, elas têm que ter responsabilidade nas coisas que elas postam. Cansei de dar bronca na minha mãe. Mãe, para de passar esse troço aí. Ô mãe, você checou isso onde? Né? Porque tá no grupo da família, recebeu um negócio, passava pra frente. Ela entendeu. News. Sentei com ela um dia e falei, deixa eu te explicar. Responsabilidade. Entendeu total. Falei, é isso que seu filho fazia, né? Hoje eu trabalho mais com relações públicas, comunicação em empresa privada, mas assim, é isso que eu fazia, é isso que as pessoas fazem, né? É isso que os amigos que você adora Eduardo Barão, meu amigo pessoal, meu irmão, que eu amo de paixão, tá lá em Nova York trabalhando pela Bandeirantes. São Paulino, Roxo, o Megali, a Tatiana Vasconcelos na CBN e tantos outros, cara, o Coutinho, cara, ficar falando, eu vou ficar até amanhã falando. Sim. Mas esses caras trabalham com isso, esses caras são pessoas sérias, que trabalham, que checam a informação, que levam informação de qualidade, que vão... Então você explica isso pra pessoa, a pessoa entende. Né? Não dá para passar isso aqui que o tiozão do Zap me passou dizendo que... Né? Então, não dá. Então, eu acho que hoje a gente vive uma ditadura da fake news. É um horror, é uma coisa importantíssima. Ô Solano, você vê... Eu sempre ouvi rádio. Né? E quando eu dava carona para algumas pessoas, eu estava ouvindo rádio, notícia.
E eu era o zoado, né? Porque, pô, põe música aí. Por exemplo, eu falei, eu quero saber alguma coisa que tá acontecendo, mas cara. é isso, cara. E eu era zoado que eu tava ouvindo. Sabe por quê? Vicia, cara. Vicia e vou te falar, te ajuda. Porque no seu trabalho, se você vai dia, tomar um né? café e tem um assunto que está sendo posto ali, e você... Eu sou de dar minha opinião sempre. Eu quero estar sabendo das coisas. Era atualizado. Pô, né? o trânsito de São Paulo, você leva uma hora e pouco. Era o momento de saber das coisas, cara. Quando eu chegar no café, opa, tá, pá, dólar, futebol, política, vamos falar aí. Tô sabendo, eu já ouvi. Esse negócio das mídias sociais que você falou agora, ou da tecnologia, né? Vamos extrapolar aqui para a tecnologia. Por exemplo, eu jamais seria o repórter aéreo da Rádio Eldorado no final dos anos 90 se tivesse os aplicativos de trânsito. Isso. Hoje perde Waze. sentido. É. Perde sentido um pouco. Ainda tem aquela coisa da magia, sobe. Mas, cara, na real, você tá no helicóptero lá em cima olhando aqui o Waze, o Google Maps, etc. Você entende? Sim. Até mudou a forma de comunicar, mas pensa só, a forma de transmitir não mudou. O rádio continua sendo relevante, o rádio continua sendo com grandes nomes importantíssimos. Sim. Pô, infelizmente a gente perdeu o Bechá, mas se tinha aqui o Bechá que, cara, fazia diferença na vida das pessoas, estava ali, tava... Cara, eu tive a oportunidade de, durante um tempo, apresentar um programa com a Tatiana Vasconcelos, com o Eduardo Barão e com o Ricardo Bechá na mesma bancada, igual a gente tá aqui. Que privilégio, Cara, hein? foi um presente de Deus, assim, porque eu aprendi ali em um ano o que eu não aprendi em 20, né? Porque era uma aula por dia, era tudo aquilo que eles contam, tudo verdade, é tudo real, assim. O cara chegava, desenrolava sem muito... Cara, é impressionante. Tudo no freestyle. Tudo freestyle, mas assim, com muita bagagem, cara. O cara não tinha ponto sem nó. Foi incrível. Foi um movimento que aconteceu na Bandeirantes, que foi o seguinte, a Rádio Meet FM acabou, o Megali foi para Nova York, uma vaga nova de correspondente internacional que ele sempre quis, tanto que ele ficou anos lá, e sobrou essa vaga de apresentador no Jornal da Manhã, que acabei sendo convidado para ir. Fiquei lá, foi uma delícia durante um tempo, foi muito legal, até que a Mitsubishi Motors me convidou para cuidar da área de comunicação da empresa. Como eu já fazia algumas coisas para eles como jornalista, olha que loucura isso. Olha como a carreira ela vai se desenhando sem você pensar muito. Eu era jornalista, trabalhava em rádio. Raiz. Dava aula de radiojornalismo na Casper Libero. Então eu tinha essas duas funções. Como jornalista, eu também escrevia. A Mitsubishi Motors, uma empresa privada de automóveis, fazia um livro sobre o ano, com as coisas. A Mitsubishi sempre foi uma empresa um pouco diferente, não ia um pouco na contramão. Lembra que eu falei que a Rádio Eldorado ia na contramão das outras rádios? A Mitsubishi ia na contramão das outras empresas de automóveis. Tá? Então tinha muito esporte, tinha muito rally, tinha uma revista. A Mitsubishi tinha uma revista que ganhou prêmios, assim. E eu, como jornalista, tive a oportunidade de escrever a capa, fazer entrevista com o Torben Grael para fazer a capa da revista, escrever matéria sobre Semana de Vela de Ilhabela, sobre Rally Dakar, como jornalista. Então, Sertões, eu já prestava esse serviço para a Mitsubishi como prestador de serviço, como PJ. Sabe o que eu lembrei agora? Desculpa, mas Imagina. é importante. O Palmeirinha, né? Palmeirinha, foi presidente do Paulo Nobre. Do Palmeiras. E eu associei que na época, lá atrás do auge de Rally de Sertões, essas coisas, o Palmeirinha corria pra caramba ali, tava direto. E depois pra eu associar que o Palmeirinha era o Paulo Nobre do Palmeiras ali, pra mim foi um baque. Cara, como pode aquele cara que andava todo de verde, barba verde? Ele ainda anda, ele ainda pinta o cabelo. Cara, nossa. E aí se transformou, né, cara? Pra você que foi palmeirense, deve ter passado ali e visto esse cara de perto, né, cara? Mas, Solano, essa virada de mundo de rádio, de jornalismo, pra fazer comunicação empresarial, muda muito? Cara, então, é isso que eu queria chegar. Exatamente isso, Chicão. Porque o que acontece? A Mitsubishi me procurou e falou, cara, a gente quer contratar você para ser o gerente de comunicação aqui da empresa. Eu falei, cara, mas eu nunca trabalhei em empresa, né? Eu nunca coloquei uma roupa social, né? Eu trabalho em rádio, cara. Né? Tipo, desde como que eu vou passar meu cartão? Né? Outro tipo de comunicação. Mas falou, cara, é o seguinte, você não tem o vício que as outras pessoas que vieram aqui para essa cadeira têm. E a gente quer uma pessoa que conheça a empresa profundamente e que faça diferente do que foi feito até agora. Eu conhecia a empresa profundamente, porque eu fazia os eventos, eu fazia mestre de cerimônia dos rallies, até que onde nós nos conhecemos sem nos conhecer. Eu fazia mestre de cerimônia dos rallies, então apresentava os eventos da marca, fiz isso durante 18 anos, até agora há pouco, né?
E aí eu fui. E esses eventos cresciam demais, Nossa né? senhora. E Tinha cada 2.000 vez mais, pessoas, exato. 1.000 pessoas. Era E incrível. carro pra Cara, caramba. eu cheguei a largar 500 carros num evento desse. Todos Mitsubishi e tal. E aí, quando eu recebi esse convite, olha como essa coisa da carreira é um negócio meio maluco. Eu tava muito feliz. Porque eu tava apresentando o jornal com um dos meus melhores amigos, que é o Eduardo Barão, com uma amiga de coração que eu amo, que é a Tatiana Vasconcelos, e com o maior nome do radiojornalismo da época, que era o Ricardo Bechá. Eu falei, cara, o que eu quero mais que isso? Né? Pô, eu cheguei onde eu queria. A Rádio Mitsubishi já tinha acabado. A Mitsubishi me conhecia muito bem, porque durante 5 anos a gente tocou a rádio junto, o departamento de marketing deles comigo, então eu conhecia realmente profundamente a empresa. E eles fizeram uma proposta para eu ir. No primeiro momento eu falei, não, obrigado. Passou mais 6 meses, os caras vieram de novo. Passou mais um tempo e vieram um pouco mais agressivos. Né? Pô, vamos lá, cara, vamos tentar, tal, não sei o quê. Eu tenho um carinho incrível pela empresa. Adoro. Aí eu sentei com o Bechá, cara. Cheguei pra ele e falei assim, Bechá, preciso conversar com você. Ele falou, o que foi? Ele falou, você vai pra onde? Ele era teu chefe ou colega? Não, ele é uma referência incrível, Sim. né? Mas não era meu chefe administrativo. Tá. Ele era Você queria um conselho. O jornal, ele era o principal apresentador do jornal, o editor-chefe do jornal era ele, né? E a gente apresentava junto o jornal, mas claro que eu no meu cantinho, ele lá, né? É aquela figura incrível que a gente falou, Bechá, vamos almoçar. Aí fomos almoçar. O que é? Falei, cara, eu recebi um convite, né? Você sabe que eu fiz a Mitsubishi FM durante 5 anos, a Mitsubishi FM era na própria Bandeirantes, ele ouvia a Mitsubishi FM, ele me via lá todos os dias, dava opinião, era super legal, ele era muito carinhoso comigo ali quando eu tava na Mitsubishi, dirigindo a rádio, me deu vários toques importantes e tal. Quando eu fui chamado para ir para lá, ele me chamou e falou, mas você trabalhava na Rádio Dourado, você sabe fazer jornalismo, então, cara, mete bronca, faz a sua parte aqui, se precisar ajustar, a gente ajusta. Cara, foi ótimo, a gente se deu super bem, eu tava adorando. E aí contei pra ele, falei, cara, fui convidado pra ir lá pra Mitsubishi e tal. Ele virou e falou, ó, você sabe fazer rádio? Eu falei, eu sei, né? Você sabe fazer? Sei. Então você já começou lá, menino, trabalhou não sei o quê, fez esse bando de coisa, dirigiu uma rádio de música, fez um trabalho muito bem feito, legal, bonito, veio aqui, tá fazendo... Então rádio você sabe fazer. Eu falei, sei. Então, se você quiser trabalhar na Jovem Pan, na CBN, na Bandeirantes, na Rádio Globo, na Transamérica, você pode trabalhar. Eu falei, posso. Ele falou, tá bom. E empresa, você trabalhou em quantas? Eu falei, nenhuma. Então, você está sendo convidado para ganhar bem, para ir aprender a fazer um trabalho? Ele falou, ó, cara, vai lá e aprende. Se você não gostar, você volta. Então, te pagando bem para você aprender. Assim. Os caras te querem. Vai lá. Eu falei assim, cara, Aí entra a insegurança da pessoa. Não, mas tem alguma coisa errada com a gente aqui? Você não tá gostando do jeito... Ele falou, não, eu adoro o jeito que a gente tá aprendendo, mas, cara... vem esse sentimento assim, você tá usando isso pra já... Não, ele falou, cara, tá tudo certo, cara, mas vai. Aí ele me contou uma história pessoal dele, que ele fez um movimento mais ou menos parecido, quando ele foi trabalhar como jornalista num poder público, num governo, se não me engano, do estado do Rio, alguma coisa assim. Ele me contou, ele falou, cara, eu fui, não gostei e voltei. Cara, você sabe fazer. Então você vai, se você não gostar, você volta. Não tô dizendo que você tem seu emprego garantido aqui, não é isso. Mas, cara, você é um nome conhecido no meio do rádio, as pessoas gostam de você, você faz um trabalho bem feito, você tem toda a chance de se recolocar. Né? Você não pode ficar nessa... Porra, eu adorei esse papo. Saí de lá e falei, puta, cara, obrigado, careca. Pô, não tem nem o que falar, né? Aí eu conversei com o Barão também me deu eu falei, a Tati e tal. Falei com o diretor na rádio na época, que era o André Luiz Costa, ele foi, pô, me deu umas dicas super legais também, e eu aceitei. Aí eu fui. Cara, no final do primeiro mês, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu cheguei lá, você imagina, uma montadora de automóvel, Sim. Um escritório enorme ali onde você trabalhou, todo mundo no mesmo plano, assim, caía uma caneta no chão, lá do outro lado todo mundo ouvia. Rádio, meu irmão. Era 4 rádios ao mesmo tempo, você ouvindo, todo mundo gritando, passando, velocidade. falando. Vamos lá, entra aqui no ar, abre aqui, saiu, falou, não sei o que, eu deixar naquela velocidade que ele era e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, tinha um lance pessoal. Minha filha tinha acabado de nascer, ela era muito pequenininha. Pra entrar no rádio às 6 horas da manhã, eu tinha que chegar na rádio às 5, acordar às 4. Então tinha um lance ali que eu queria passar um pouco mais de tempo com a minha filha. Então acabou casando as coisas. E aí, cara, naturalmente, o trabalho com a Mitsubishi deu certo. Eu trabalhei numa equipe fantástica, né, com jornalistas que a gente trabalhei, montei a minha equipe ali, que a gente trabalhou legal, mas eu tinha um chefe incrível, que era o Fernando Giulianelli, diretor de marketing da Mitsubishi, que hoje é o CEO da Stock Car. Então, o Giulianelli, cara,
me deu todas as ferramentas que eu precisava trabalhar, o presidente da Mitsubishi, a própria família que toma conta da marca e tal. Pô, cara, todo mundo me deixou trabalhar e foi muito gostoso. Fiquei 8 anos lá, até que surgiu o convite de ir para fazer aí um trabalho de comunicação interna e reputação, que é assessoria de imprensa, relações públicas e tal, no Banco Original. Mas eu fui estudar nesse meio tempo. Eu não fiquei parado. Quando eu entrei na Mitsubishi, que eu saquei que era legal também, que dava para fazer comunicação também, tinha uma fábrica com 3.000 funcionários que dava para fazer a diferença na vida dessas pessoas também, com comunicação de qualidade, etc e tal. Lá em Catalão. Lá em Catalão tem essa necessidade, eu acho. Assim, a gente trabalhou no mundo corporativo, sempre fala, tem falha de comunicação, precisa melhorar a comunicação empresarial. Mas aí eu fui estudar, cara, porque o meu tipo de comunicação era essa comunicação hard news, do dia a dia. Eu até ia perguntar relacionado à comunicação, né? O quão importante é um departamento de comunicação, cara, numa empresa? Nossa, é um órgão vital. Exato. Né? Tipo assim, o que é uma comunicação empresarial? É um órgão vital, cara, dentro de uma se a gente sempre fala que um dos maiores problemas da humanidade é comunicação, um departamento de comunicação, o papel dele é fundamental. Fundamental. Desde informar o aniversário do dia, né, até... Tudo isso é importante. Grandes matérias, porque coisa simples agora, né? O aniversário de uma pessoa. Obviamente que a gente tem as redes sociais, que hoje ajuda muito, né? A gente não sabe muito mais do aniversário de muita gente. E eu acho tão indelicado quando a empresa ou esquece ou manda mais tarde o e-mail do aniversário, que muitas vezes você trocou ideia com o cara. Você fez reuniões com o cara e, tipo, não sabe que o aniversário dele é meio-dia, chega o e-mail, o aniversário do Solano hoje. Você, pô, Solano, parabéns, cara. Cara, eu acho assim... Quão importante é isso, A comunicação, uma empresa é feita de pessoas. Sim. Né? Ela pode ter fábrica, ela pode ser um banco, ela pode ser o que for, mas ela é feita de gente. Né? E as pessoas precisam estar felizes, motivadas, se sentirem representadas, se sentirem... Cara, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, meu. É isso aí. Né? Então, as pessoas no trabalho, elas têm que se sentirem acolhidas. Acolhidas, exatamente. Mas isso é uma visão, assim, mais próxima do equilíbrio, do que é correto, mas isso é muito falho nas empresas. Mas aí o departamento de comunicação, junto com o RH, junto com outros departamentos, né, que tem um papel fundamental. Né? A comunicação externa, ela muda o caminho das empresas. Né? A reputação de uma empresa é tudo hoje. Ainda mais hoje, principalmente depois do advento das mídias sociais. Das mídias sociais. Cara, é o seguinte, para um cara entrar lá e dizer o seguinte... o banco tal roubou o meu dinheiro da minha conta. Cara, roubou o dinheiro da minha conta? Como é que o banco vai roubar o dinheiro da conta do senhor? O banco não rouba dinheiro, né? Calma, vamos entender o que aconteceu. O cara coloca, né? Então, assim, e a gente tem que estar lá monitorando, prestando atenção, chamando esse cara, falando, peraí um pouquinho, o que aconteceu? Vamos entender, vem cá, né? Então é tudo, né? Cuida tudo, de cara. mídia... Não, então, lá no Original a gente tem uma divisão que tem o marketing, né? Que é de uma outra pessoa que toma conta, né? Que é a Cíntia Rachia, toma conta do marketing. Esse marketing é o quê? É gestão da marca, publicidade, eventos de trade, né? Eventos de mercado e mídias sociais. E a minha área é a área de comunicação. A minha área, né? A nossa área, que é a área que eu tô, é a área de comunicação. O que eu cuido? A área chama comunicação e reputação. Então eu cuido da comunicação interna do banco. Então, todas essas coisas, desde o aniversário até os eventos, até as coisas todas, junto, muito próximo da área de pessoas. Né? Então, a gente tem ali um trabalho muito... E de todas as áreas, porque todo mundo quer se comunicar, todas as áreas quer contar o que faz, tem uma importância. Né? A construção... O Banco Original é um banco muito jovem, então a gente está construindo ainda o banco, está construindo ainda a história do banco, está construindo, apesar de ser um banco que já dá lucro, sério, bem constituído, ele tem 6 anos de história como um banco digital. Muito pouco. Se você pegar os grandes bancos, tem centenas de anos. Então, a gente está ali construindo um pouco ainda o nosso jeito de ser original, né? Para dentro, né? Para a empresa. Então, é uma delícia você fazer isso. Né? Você está falando de cultura da empresa, está construindo a cultura da empresa junto com os outros departamentos. Isso é uma delícia. Uma outra parte é uma parte de assessoria de imprensa.
né? Que é você divulgar através dos meios de comunicação o que acontece, o que o banco está fazendo de legal. Como você vai informar, produtos, serviços. A gente tem uma área lá de economia, então tem 3 economistas que fazem previsão, que fazem análise, então a gente consegue dividir isso com jornalistas. Então isso é super legal também. Mais uma vez, sendo um banco, eu estou trabalhando lá no cara final, estou fazendo a diferença na vida das pessoas, o que é super legal. E o Original faz isso hoje. Né? A gente é um banco um pouquinho diferente, mais uma vez, mais uma empresa que eu sou um pouquinho diferente dos outros bancos. Eu não estou no Itaú, no Bradesco, nos grandes bancos. Eu estou num banco digital, disruptivo, que faz um trabalho super legal e que tem um caminho totalmente diferente dos outros bancos. Né? Por vários aspectos que não vem ao caso. Você que está ouvindo aí, está vendo, lê lá sobre o Original que você vai entender o que eu estou falando. Mas que é um caminho um pouco diferente dos outros bancos. Né? E que é muito legal. Né? Que tem essa coisa do dia a dia de, cara, como que eu posso ajudar o meu cliente? Porque assim, se meu cliente for saudável, se meu cliente tiver dinheiro, ele vai investir aqui. Né? E eu vou ganhar dinheiro com ele. Eu não quero sugar o cara até deixar ele um maracujá de gaveta, zoado, sem nada. Pelo contrário. Né? Então, a gente consegue comunicar essas coisas. E o departamento de comunicação, ele é um grande hub que recebe informação de mais de 20 departamentos diferentes e aí consegue jogar isso ou para a imprensa, ou através de eventos, ou através da comunicação interna. E hoje em dia, esse trabalho da reputação é super sério. Então, quem faz o monitoramento de mídias sociais tem também uma ligação muito próxima de mim. Então, por exemplo, qualquer resposta que a gente vai dar para alguém, a gente tem que falar com a minha turma para a gente entender se o cliente que está no centro de todas as decisões do Original, se o cliente está sendo bem servido, se o problema dele está sendo resolvido, se a gente está respondendo para ele, se a gente está expondo o cara, se não está expondo o cara, tem um cuidado muito grande com o cara que marca, é o cliente. Né? Né? Isso é porque fundamental. As outras áreas que você citou, que estão, né, no marketing, de mídias digitais, eles têm uma comunicação também, então deve ter Tem um planejamento super grande ali, porque ninguém vai fazer porque é tudo comunicação, né? Exatamente. Não dá para falar algo diferente do que você da área de comunicação, imagina, já desenhou, tem a estrutura de comunicação. É uma comunicação não 360 graus. Né? A gente fala com o cliente, a gente fala com o stakeholder, a gente fala com o funcionário, a gente fala com os parceiros, a gente fala através de diversos canais diferentes, né? Sim. De CRM a mídia social, mas a gente tem que dar a mesma mensagem, a gente tem que falar junto, né? Então, é um trabalho... A head dessa área, que cuida de marca, né? A Cíntia, ela trabalha na mesma mesa que eu. A gente trabalha assim, é exatamente essa posição. Eu trabalho aqui, ela trabalha aqui. Então, a gente está sempre trocando o tempo inteiro. Você tem, né? algum erro que você cometeu, assim, que você falou, putz, e com esse erro você aprendeu mais ainda? Se não lembrar... A gente erra demais, né, cara? Não, é mentira o profissional que chegar aqui pra você e dizer que não erra, né, cara? Eu só erro quando eu acho que eu me enganei. Eu nunca erro, raramente me engano, e quando isso acontece, a culpa é dos outros, né? É raro, mas acontece muito. Cara, tem vários erros, né? Desde o erro bobo de falar um nome errado de uma pessoa ou dar uma informação... Trocar algum... Que não é bobo, né, cara? Porque pra pessoa que tá... Ô, João! Você tá no ar, imagina, você tá no ar, você tem um cara que trabalhou a vida inteira, construiu a carreira dele a vida inteira para lançar um produto. E aí, a hora que ele vai te dar entrevista para o lançamento do produto que esse cara dedicou a vida inteira para fazer, você chama o Jorge de João. Ou você erra o sobrenome do cara, ou você dá uma informação errada. Isso é muito ruim, acontece. Cara, mentira pra dizer que não acontece. Acontece. Mas o importante, eu acho que mais importante do que você errar é você sacar o erro e consertar o mais rapidamente possível. Eu gosto de um esporte que chama corrida de aventura. Não sei se vocês estão familiarizados com esse esporte. Não, só conheço o beach tênis. Tô vendo sua caneca Stanley. Você tem um esporte que você vai através de um mapa, que você faz uma navegação por bússola, você acha pontos de controle e entre um ponto de controle e outro você faz alguns esportes. Pode ser canoagem, pode ser corrida, pode ser mountain bike, pode ser técnicas verticais. O nome disso é corrida de aventura. Qual que é a grande sacada da corrida de aventura? Você está fazendo a navegação no mapa. Se eu errar aqui e andar 1 quilômetro para lá, eu vou ter que voltar 1 quilômetro para continuar. Então, o cara bom de corrida de aventura não é o cara que não erra, porque o cara vai errar. Sim. É o cara que percebe o erro rápido e conserta. Eu trago isso para analogia para minha vida. E outra coisa, assumir os erros, né?
o erro é meu. É. Né? Não Fui eu que terceirizar fiz. Terceirizar nada. erro, cara, aí é um negócio que é maluco. Assim, então você tem que chegar e falar o seguinte, o erro foi meu, como é que eu posso fazer para consertar? Sim. Mandei um comunicado da empresa que tá errado, é o seguinte, o mais rapidamente possível, faz a errata, manda logo, se desculpa com quem tem que se desculpar e dá a informação correta, porque E ninguém boa. erra de propósito, cara, E boa, e tá tudo bem. né? Ninguém erra de Mas propósito. se você tem, nas empresas geralmente, né? Eu acho que jornalismo também, chefes que não são bastante, como se diz, confiantes neles, né? Eles pegam o teu erro e te destrói, né? Com Em vez de- clips. com clips. Ao invés de vamos crescer junto, tudo bem, cara. Tem isso no mundo corporativo Tem, também, cara, demais. tem, né? tem, Mas você mas- tem que ter sorte de cair com pessoas Mas, boas. mas né? tem também o cara bom, é Tem, isso. tem. também. Que é a grande maioria das E vezes. você tem que trabalhar em alto nível, cara. Você também, assim, é o seguinte, você pode errar, né? Mas tem que ser pouco tolerante ao erro, assim. Eu acho que essa tolerância ao erro, você pode errar toda hora também. E aí você tem que fazer o seguinte, quais são os gatilhos? Planejamento, uma Sim. forma de segurança, para que você erre menos, né? Para que você não cometa o erro, Sim, né? a gente tem que Então, aprender com os... O melhor é com erros dos sabe o que outros. sabe o que a minha equipe fala? Se for para aprender, vamos assim, aprender com os nossos, mas de preferência Eu com tenho uma o equipe erro. pequenininha, mas ponta firme demais, que eles falam o seguinte pra mim. online, hein? Tão online. Então, somente erros novos, chefes. Mas, tipo, o que eu falo é o seguinte, errar o mesmo erro não dá, né? Erro novo, beleza, mas errar um erro igual não rola. Então, eles falam isso direto, somente erro novo. Ó, chefe, tem um negocinho aqui, é erro novo. Olha aí, né? Tá Thiago, bom, erro aprendemos novo. essa, mais uma para você. Erro agora. novo. Erro novo. Cara, é inacreditável, mas a gente falou que ia fazer... Passa muito rápido. Passa muito interessante rápido. também. E a gente tem algumas perguntinhas aqui, vamos fazer? Vamos? Rapidão. Cara, bom, do YouTube, Selena Catrina. Você tem alguma dica para vencer os ruídos de comunicação e fazê-la chegar em todas as camadas da empresa? Ah, tenho, Celina. Celina, né? Selena. Selena, eu acho que é legal você conhecer as dores da empresa, conversar com os líderes de cada área, mas também aprofundar. Não ficar só na camada dos líderes, né? Porque no dia a dia a gente tem essa coisa, né? Pô, eu vou falar com os chefes. Tal. Não, a gente tem que entrar na alma da empresa, conversar do estagiário ao presidente e entender como é que chegam as comunicações para essas pessoas. E se a gente está conseguindo falar a linguagem delas. Porque a pior comunicação que existe é aquela que você está falando aqui, né? Um monólogo e o cara tá do outro lado lá e não tá te entendendo. A gente tem que falar o formato que as pessoas entendam, compreendam. E hoje as empresas são diversas. Tem várias religiões, tem várias formas de entender a vida dentro de uma própria empresa. Então conhecer isso é super importante para você poder fazer uma comunicação plural. Eu acho que essa é uma... Boa. É o que a gente Perfeito. busca, né? Boa. Tem mais? Tem. Vou fazer mais 3 boas. Diego Kerzoli, quais são os desafios novos da comunicação trazidos pela evolução da comunicação em massa em mídias sociais? Ah, você já trouxe a resposta, Diegão, na própria pergunta, cara. Né? A quantidade de canais. É um negócio surreal, cara. Né? E assim, o que eu penso é que você... Claro, dependendo do tamanho da tua estrutura, você consegue abarcar ali todos os canais, né? Mas às vezes você tem que abandonar um ou outro e focar em alguns canais específicos. Então, será que precisa ter Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter? Será que precisa ter YouTube? Tudo isso para comunicação interna? Será que precisa? Será que não dá para você ter uma página associada no LinkedIn, na página principal do banco, na qual você tem um uso específico para ela? Cara, antes, quando você... Publicidade, vamos falar de publicidade? Para você lançar um produto. Vou lançar essa caneca que eu vou ganhar, né? Obviamente. É sua. Muito obrigado. Para você lançar essa caneca, como é que você fazia? Você fazia o seguinte, você fazia um planejamento de comunicação, que você fazia um anúncio na TV, no meio do jornal ou no meio da novela, pegava os 2 canais principais e fazia lá. Aí você pegava os 2 jornais principais, Estadão, Folha, no Rio de Janeiro, o Globo, Jornal do Brasil, e em Brasília, o Correio Brasilense. Fazia um anúncio em cada um deles. Aí você pegava as principais revistas, Veja, Isto É, Época, e fazia um anúncio ali. Você pegava um spot de rádio, fazia um anúncio ali, fazia meia dúzia de outdoor, que nem pode mais em São Paulo. O que aconteceu? Tá lançado o seu produto, cara. Verdade. Tá lançado o seu produto. Acabou, você lançou, né? Todo mundo, né, vai ser impactado ali e tal. E hoje em dia, como é que faz? Você tem que fazer Anitta. tudo isso que você fez, mais um planejamento local,
Porque tem que fazer em Belo Horizonte, tem que fazer não adianta várias fazer regiões, só nacional, tem que fazer, né? Tem que localizar ali, porque cada um tem um jeito. E aí você tem Twitter, Instagram, Facebook, Google, blá, 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 tem que funcionar no mesmo tempo. Então, assim, é muito mais difícil fazer comunicação hoje. Sim. Muito mais complexo. Muito mais. Né? Cientista de dados tem que ter na equipe. Você tem que ler o que está acontecendo, tem que... Pô, a gente... Vou fazer um spoiler aqui. Tem um banco que tem um nome muito legal, que rima com legal, que muito em breve vai ter uma plataforma de comunicação aí para fora, né? De conteúdo próprio. Cara, qual é a plataforma? O que nós vamos falar? Para quem? Como? Você tem que conhecer para quem você está falando, você tem que pensar quais são os objetivos. Ah, então vamos abrir um TikTok aqui. Tá, mas vamos abrir um TikTok. Mas a partir do dia que uma empresa, tá falando de empresa, começa uma mídia social, é para nunca mais parar. Você não pode fazer, tem que ter planejamento. Teste, não dá para fazer teste, cara, né? então assim, esse cuidado precisa ter, é muito difícil. Então, o desafio, Diego, o desafio é enorme. Precisa ter muito planejamento e você precisa saber qual é o seu poder de execução e também o seu poder de grana. Sim. Né? Cara, Fê Malfatti, qual é a melhor lembrança que você tem da sua época de jornalismo? Nossa, tenho muitas lembranças legais, Fê. Gosto muito dos amigos que eu fiz, né? São amigos que são para a vida inteira, são os meus melhores amigos assim do trabalho. Eu acho que o jornalismo, principalmente essa coisa hard news de rádio, me deu um jogo de cintura para trabalhar hoje numa empresa e conseguir conversar com todo mundo e entender o que está se passando no cenário lá fora. Essa é uma das minhas missões, quando eu cuido de reputação da marca, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo no mundo, qual que é a nossa posição como empresa dentro de um universo, né, de uma rede. Mas, cara, são muitas... Eu acho que o principal legado que eu fui dessa época foi você conseguir sentir na pele o quanto você pode colaborar no dia a dia de alguém, o quanto você pode fazer a diferença para alguém, o quanto você pode transformar alguém. É você escutar uma pessoa que chega para você e fala, cara, né? Você é o Fernando Solano da Rádio Eldorado, cara, você não sabe. Você me ajudou um dia a fazer tal coisa, porque um dia eu estava no trânsito em tal lugar e eu cheguei numa entrevista... Isso é real que eu tô contando, tá? Cheguei numa entrevista de emprego porque você do helicóptero falou que tal lugar estava parado e eu fui... Então você sabe, quando você faz essa micro diferença na vida das pessoas, cara, no dia a dia, é diferente. É muito bom. Quando você conta uma piada ou quando você coloca uma música que a pessoa tá lá na MIT FM, botava uma música legal, que o cara tava no trânsito, o cara dava aquela relaxada. Sabe, eu acho que essa é a coisa mais gostosa. O rádio transmite empatia, né? Total. É muito próximo, né? Muito legal. E falando em legado, Solano, e a gente chegando também ao fim do programa aqui, do episódio, qual o legado que você deixa, qual é a mensagem que você deixa pro pessoal, em modos gerais, cara? Fica à vontade, esse tempo é seu. Cara, eu acho que as pessoas têm que se divertir, têm que achar um propósito, achar um motivo pelos quais elas acordem todos... É difícil, cara. É muito difícil acordar todo dia de manhã. É muito difícil você falou, né, do background, né, cara? Que você, para apresentar um programa às 6, você tem que acordar às 4. Exatamente. É muito difícil o dia a dia. Toda empresa tem problema, toda a redação tem problema. Eu dei aula em faculdade, tinha problema. Eu fazia evento na Mitsubishi, tem problema. Eu trabalho em empresa legal, super legal, que eu adoro. Sou super satisfeito onde eu tô. Mas claro que tem problema. Então, para você conseguir enfrentar esses problemas e ainda equilibrar isso com a sua vida pessoal, com a sua saúde, com a sua família, você tem que achar alguma coisa que dê sentido para o que você faz, que você encontre uma razão para fazer, né? E essa razão pode ser numa montadora de automóvel, pode ser num banco, pode ser numa universidade dando aula, né? Eu dei aula na Casper 8 anos, eu adorava. O dinheiro era bom? Não, era péssimo. Fazia alguma diferença na sua vida no dia a dia de grana? Zero. Me dava um trabalho desgraçado porque eu realmente preparava a aula, porque eu realmente me envolvia. Lá. Hoje, eu vejo alunos meus que são, cara, diretor de comunicação, editor-chefe de jornal, jornalista super respeitado e importante. Cara, que era aquela molecada que tava lá, cheia de vida, que eu fui lá alimentar. Então, cara, acha esse propósito. Porque a palavra propósito é muito na moda, né? Todo mundo usa propósito para qualquer coisa. Mas acha esse motivo. Acha esse porquê pra você. E cada um tem um. Pode ser pra ganhar grana. Ué, qual que é o problema? É o seu, né? É o seu, cara. É o meu motivo que eu vou acordar todo dia de manhã, que eu vou encher a burra de dinheiro. Tá bom, cara. Enche a burra de dinheiro. Vai lá, ganha seu dinheiro. Ou que eu vou descobrir um jeito de ajudar alguém. Ou pode ser só isso ou não.
cara, o que a gente tem que parar mesmo, então se eu puder deixar aqui alguma mensagem, para de julgar os outros e faz o seu. Eu acho que essa é a mensagem Boa, que eu deixaria. garoto. Excelente, cara. Bom, é isso aí, cara. Mais um episódio, Chicão. Muito com bom. Fernando apoio e Solano. patrocínio do Loja Santo Antônio. Loja Santo Antônio. Bom, como você já sabe, se você quer mudar sua vida, pensa em vender algo, produzir e ganhar uma grana, ou se você vai dar a sua festa, a Loja Santo Antônio tem tudo para festa, tá? Boa. www.lojasantoantonio.com.br Ó, teve a moral ainda de ter fazer o uma site locução para nós pelo aqui, o Fernando. Monstro Solano. Cara, só Os para não... patrocinadores têm que ser exaltados, porque é por Exato. conta deles que, né, Nós que as estamos coisas aqui. acontecem. É E isso quando aí. a gente só tem um, então mais ainda, Exalta né? de novo! Loja Santo Antônio. Então, falando também do pessoal da 42 Live, quem quiser fazer um podcast como esse, 42 Live Podcast no Instagram. E se você está de boa em casa, Alexa, por favor, One Break Podcast. Ela vai te colocar Sério? aqui conectado Ok. com Olha, tem a Alexa ainda, tem as coisas que nem falamos de voz. Deezer, né, Sério? Spotify. Spotify. A gente está em todas as é isso? principais plataformas do mercado. Parabéns. YouTube, LinkedIn, Fernando Solano. Cara, muitíssimo obrigado por Que você isso. estar aqui. A gente sabe da adversidade para você estar aqui hoje, pelo problema pessoal aí que você teve. Agradeço demais por você ter vindo compartilhar um pouco da sua história conosco. E, cara, é contagiante e para nós foi uma aula, cara. Não, Muito pra obrigado. mim, eu que Fala agradeço. aí, Chicão. Pô, Pô, Fernando, muito obrigado, viu? Mais uma vez, assim, é redundância, mas é agradecimento para você vir e Nunca é dividir demais, sua né? história aqui com as pessoas, com a gente, demais. E deu para perceber a sua rede de amizades. Aliás, deve ser muito fácil ser amigo do Fernando, porque ele é uma pessoa muito de Pô, energia obrigado. boa, É muito, isso. muito Boa. positiva. Transmite isso, eu acho sensacional. Parabéns Quero e mais uma agradecer. vez, Eu que obrigado. agradeço, cara. Chicão, muito obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer. É uma delícia poder contar aqui alguma coisa, né? Na verdade, eu sempre fui, as pessoas sempre foram muito benevolentes comigo. Eu sempre encontrei muita gente boa no meu caminho e agradeço demais a todos eles que me ajudaram. E tem muita coisa para fazer ainda, né? sim. Muita história para contar. Daqui a pouco a gente volta para contar outras tantas É isso ainda. aí. Mas muitíssimo obrigado, cara. Eu que agradeço demais a oportunidade. Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha gostado aí das histórias e queira vamos fazer contar mais. jornalismo. Ah, pode fazer. Jornalismo e comunicação, eu acho que tem que fazer A mesmo. minha filha fez RP. Ah, Casper. muito bom. Ah, é? Olha aí. Muito bem. Thaís Boa. Bonano Sá. Aí, Thaís. É isso aí, pessoal. Muito obrigado Solano. Muito obrigado, Obrigado. Chicão, por mais um episódio. Obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Vida que segue. Vida Valeu. que segue. Tchau, um abraço.